Eu não acreditei quando vi esse móvel no lixo. Sim, ele ia pro lixo. Alguém colocou na frente de um prédio. Eu passando de carro, parei, olhei para os lados, ver se não estava vindo ninguém, aquele jeitinho, né, da gente querer pegar as coisas mesmo que estão no lixo. Disfarcei e coloquei no carro, trouxe pro carro. Imagina se eu ia perder essa chance de ver um móvelzinho com madeira de lei, madeira boa, e não transformar, né, gente, uma mesa de cabeceira que eu achei na rua e eu levei para casa para reformar ele. Ele estava todo destruído ali nas laterais, eu tirei toda a parte da madeira fina ali, que aquela ali não presta, e tirei tudo e coloquei madeiras novas ali naquelas partes. Depois limpei bem o móvel, passei um espanador ali para tirar toda a poeira dele. E aquela parte ali, ela estava soltando nos dois pés, tá? Nos dois laterais. Tava soltando e eu colei com cola de madeira, tá? Deixei de um dia pro outro secando e para não mexer, né? Para não ficar saindo do lugar. E ficou bem preso ali, tá, gente? Não precisou colocar parafuso, ficou bem preso com a cola. Passei bastante cola de madeira. E eu comecei aplicando o removedor de tinta, né, de verniz, para tirar todo esse verniz e ver realmente qual era a cor da madeira. Então eu passo várias vezes, espero um pouco, esse removedor é em pasta, tá? O nome dele é removedor mesmo, não tem outro nome. E eu vou passando e deixo agir um tempo e depois venho com o estilete ou com a espátula para tirar o verniz, tá, gente? Depois, se ficou algum verniz, passo de novo e vou reaplicando. E ali eu já vim tirando toda o verniz que fica, que ele vai saindo. Eu gosto de passar o estilete que é mais fino, e depois passar a espátula, né? Então ele sai bem fácil. Ó, e depois eu passei novamente, tá? Depois de ter tirado todo o verniz, mas ainda sempre fica um pouco, né? Passei mais um pouco de removedor, deixei agir e assim eu fui fazendo até sair todo o verniz. E se você não é inscrito, já aproveita e se inscreva no nosso canal, curte, compartilha e deixa aí nos comentários o que você achou e a cidade que você está falando, pra gente saber até onde tá chegando nossos vídeos, tá, gente? E isso ajuda muito vocês comentando, tá? E aqueles que deixaram o nome no vídeo anterior, eu vou estar mandando aquele abraço, tá? Ai, não esquece de falar também para mim o horário que você está assistindo. É muito importante para a gente saber qual horário a gente colocar os nossos vídeos aqui no canal. E o nosso abraço vai para Liliane de Meleiro, Santa Catarina, Lucimar Melos, Urupema, Santa Catarina, a Roseli Pinhais, Paraná, a Fátima Olinda de Pernambuco, Ivaneides Ferreira de Marabá, Paraná e a Ariene Vieira Mineira de Passos de Minas Gerais. Um beijo para vocês, muito obrigada por estar aí sempre comentando nossos comentários e já nos seguindo, né? E o YouTube ele só entrega para as pessoas quando você está curtindo o nosso vídeo, você está comentando, né? Porque ele tá vendo que você tá gostando e ele vai impulsionar para mais gente. Então não esqueça aí de pelo menos curtir, né? Se você não quiser comentar. Se também quiser comentar, pode comentar, né, da onde tá falando, qual a sua cidade, qual horário que você está vendo ou o que você está achando do vídeo, né?
E se você abençoar o nosso canal, Deus vai te abençoar também grandemente. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Se a gente planta o bem, a gente vai colher o bem também, por estar ajudando as outras pessoas, no mínimo que seja, né, gente? Então, bora lá ajudar e curtir e comentar e compartilhar e já se inscreva também no nosso canal. Eu tinha essas madeiras aí que era de um guarda-roupa que eu ganhei, e elas são bem grossas, madeira boa mesmo, tá, gente? Então eu vou colocar na parte de trás para segurar o tampo, né? Porque o tampo tava só sendo segurado pelo negócio da gaveta ali embaixo, como vocês estão vendo. E eu coloquei ainda uma madeirinha ali para segurar enquanto fazia as coisas, né? Então ele não fica assim retinho, ele fica meio capenga. Então eu coloquei essas duas madeiras aí atrás, fiz o pré-furo e parafusei depois na madeira ali no armário, na mesa de cabeceira. E decidi colocar uma madeira ali na lateral, a mesma madeira do armário, tá? É bem grossa também, vou colocar ali na lateral para ficar mais bonito, porque senão fica parecendo uma gaveta.
E o que que eu fiz para segurar? Cortei bem retinho ali, bem rente as 2 madeiras ali, e colei na parte da frente e parafusei na parte de trás, tá. Colei com cola de madeira também, então colou super bem, tá. Fiquei também deixei uns tempos ali para secar, e secou bem a cola, né, e não soltou. Eu coloquei só um parafusinho ali embaixo para ele não cair, né, ali na parte de baixo ali coloquei um parafusinho pequeno, só para ele ficar segurando aquela madeira ali até colar. E no outro lado eu fiz a mesma coisa, coloquei a madeira ali do tamanho da outra para ficar, né, igual, e fui parafusei da mesma forma. Eu tô, martelando alguns preguinhos ali que ficou, né, da outra madeira que tinha, para não ficar aparecendo. Eu fiz da mesma forma, tá, gente. Parafusei atrás e colei na frente. E depois eu lixei com a lixadeira para dar um acabamento melhor, né. Eu tinha lixado com uma lixa de mão, mas não nada como a lixadeira, né, para dar um acabamento melhor. Lixei toda a peça e, pasmem, a madeira era linda, tá, gente. Depois daquele verniz feio, horrível, que eu não gosto daquele tipo de verniz escuro, mas, depois aparecendo a madeira real mesmo, ficou bem linda.
E aí eu apliquei a massa corrida ali nos defeitinhos que tinha, né, que ficou naquela madeira de trás. Como eu não coloco fita de borda, eu também passo massa ali nas laterais das madeiras, tá? Então eu vou passando massa para tirar as imperfeições. E depois eu usei a tinta Chalk Paint para pintar o fundo da madeira, tá, gente? Que é o fundo que a gente dá a primeira demão, né? E depois as outras demãos eu usei tinta à base de água de esmalte sintético, tá? Branco. É um branco fosco. Então eu passei em toda a peça ali que tinha madeira, que eu tinha colocado a outra madeira. E pintei de branco também uma partezinha ali na frente, mas deixei as laterais na cor de madeira mesmo, só para dar um destaque também na frente. Porque como eu pintei as laterais, né, para não ficar cor de madeira na frente só, ela toda, né? Então deixei a gaveta da cor de madeira e pintei alguns detalhes de branco. E como a parte de trás vai ficar atrás, né, encostada na parede, mesmo assim eu pintei de branco para ela não ficar ali a cor que tava a madeira antiga. Como eu passei massa também ia ficar feio, né, se não pintasse.
E em vez de eu passar o verniz, eu passei uma cera, tá, gente? Ela era uma cera que eu tinha aqui para madeira de demolição. E só passei a cera ali, fiz um teste na gaveta para ver como é que ia ficar, né? E já deu um brilho, já ficou bem linda. Então eu nem precisou passar verniz. Ficou linda já assim o tom da madeira. E depois passei no resto da madeira ali que não foi pintada de branco, né? Então eu passei a cera em toda a parte da madeira ali, né? Coloquei uma fita ali pintei a onde eu segunda pintei de branco demão para não ali, tá? pegar na Já com madeira, aquela tá, tinta que eu gente? Falei para vocês, esmalte sintético à base de água branco, tá? Porque o tchalk eu gosto de usar mais para fundo, né? Para não gastar muito, porque ela é meio carinho. Vou deixar o link também aqui nos comentários da tinta tchalk, tá? E ali depois eu coloquei, tirei, né, a fita ali que tava para não pintar na madeira, né, onde é que eu não queria pintar. E aí depois passei o resto da cera, né, tinha passado nos pés ali, depois eu passei nos outros lugares. E eu troquei de puxador, coloquei esse puxador que eu tinha aqui em casa, né, envelhecido, estilo concha, e coloquei ele na gaveta, ficou bem lindo. E agora eu vou passar o resto da cera que eu falei para vocês lá que eu tinha passado na madeira. Olha que brilho que ele já vai dando. Eu amo esse resultado quando fica assim. Então não precisa colocar verniz, às vezes tem uma madeira que você só passando a cera, ela já fica totalmente diferente. Eu achei linda e deu uma super valorizada na peça. E olha esse resultado, gente, ficou bem lindo. Eu amei esse resultado. Ele deu o contraste do branco com a madeira. Vê se não ficou lindo. E essa mesa de cabeceira já tem lona, tá, gente? Foi uma amiga minha que ela comprou, ela quis comprar de mim. E o armário dela era branco com madeira também, na mesma cor. Então, me conta aí nos comentários o que que você achou dessa transformação. Se você pegaria na rua e achasse como eu achei assim detonada,
para transformar. Então, assim, eu fico sempre de olho, né, então o meu olho é biônico, então cada vez que eu vejo uma coisa diferente, eu já olho, volto, ver se vale a pena mesmo pegar. E esse daí foi um deles, né, que eu acabei pegando na rua, que ia para o lixo. E aquele vaso ali eu também fiz, tá no canal aqui no vídeo anterior, que eu transformei vários potes recicláveis em vasos lindos, tá bom? É só ir lá ver. Então até o próximo vídeo, tchau.